Hoje vamos conhecer mais 5 campanhas de destaque de pequenas equipas portuguesas na Europa do futebol. Portanto, caso gostem, subscrevam para chegarmos aos 1000 subscritores. Começamos na década de 60 para conhecer a campanha do Leixões nas provas europeias. Nesta década, os Bebés do Mar viveram o seu período mais dourado, que contou com 3 presenças nas provas europeias, um quinto lugar no campeonato em 1962-1963, melhor classificação até os dias de hoje, e uma vitória na Taça de Portugal em 1961 frente ao Futebol Clube do Porto, jogo que jogou-se no Estádio das Antas. A Casa dos Dragões, Osvaldo Silva e Oliveirinha deram o título à equipa de Matosinhos. Nesta equipa, jogadores como Raul Machado, Raul Oliveira, que fez 400 partidas pelo Leixões, ou Jacinto, eram alguns dos destaques. Filipe Núñez treinava os leixonenses. Graças à vitória na taça, o Leixões iria jogar pela primeira vez a extinta Taça das Taças. Na ronda de qualificação, os leixonenses defrontaram o Chaux de Fonds, um clube da Suíça. Na primeira mão, o Leixões foi goleado por 6-2, já era dado como certa a sua eliminação. O Leixões, que manteve praticamente a mesma base da temporada anterior, mas em Matosinhos, os Bebés do Mar demonstrariam ser bastante adultos e venceriam por 5-0. Osvaldo Silva foi o primeiro a abrir o ativo aos 24 minutos. O brasileiro visou aos 30 minutos. Na segunda parte, Oliveirinha marcou mais 2 golos aos 46 e aos 71 minutos. Mário Ventura marcaria aos 52 minutos e assim consumou-se a passagem do Leixões à próxima fase. Na ronda seguinte, o adversário era o Progressul Bucareste da Roménia. Depois de um empate 1-1 em Matosinhos, o Leixões venceu na Roménia por 1-0 graças ao golo de Osvaldo Silva, que assim apurou a equipa para os quartos de final da competição. Nos quartos de final, o adversário era o FC Carl Zeiss Jena da Alemanha de Leste, um adversário mais complicado comparadamente aos anteriores. Na primeira mão, na Alemanha, empate 1-1. O Leixões esteve a vencer por 1-0, mas Heinz Marx, aos 89 minutos, fez 1-1. Em Matosinhos, os leixonenses perderiam por 3-1 e acabariam afastados da prova. De qualquer das formas, fica para a história este grande resultado da equipa de Matosinhos na Europa do futebol. Continuamos o nosso percurso, mas desta feita na temporada 1969-1970, para recordar o trajeto da Académica. Também na Taça das Taças, no ano anterior, os Estudantes perderam na final da Taça de Portugal por 2-1 com o Benfica, mas pelo facto de o Benfica também ter sido campeão na mesma temporada, a Académica ganhou o direito de disputar a Taça das Taças. Nesta equipa, jogadores como Carlos Alhinho ou o avançado Manuel António eram os destaques. Na sua maioria, os jogadores da Académica jogavam e estudavam na Universidade de Coimbra. Francisco Andrade era o treinador que conduzia a equipa nesta caminhada europeia. O primeiro adversário dos Estudantes foi o Kupion Palloseura da Finlândia. Na primeira mão, em Coimbra, o Nulo não saiu do marcador, mas em solo finlandês, os Estudantes fizeram o trabalho de casa graças ao golo solitário de Nene aos 65 minutos e assim apuraram-se para a segunda ronda. Nesta eliminatória, o adversário era o mais complicado, Magdeburgo da RDA, uma presença assídua nesta competição que viria a vencer em 1974. Na primeira mão, em solo alemão, vitória da equipa da casa por 1-0, mas em Coimbra, Carlos Alhinho e Mário Campos colocaram os Estudantes nos quartos de final, um resultado histórico para os homens de Coimbra. Nos quartos de final, o adversário era o Manchester City, um clube que, apesar de não ter o poderio dos dias de hoje, era um clube bastante perigoso, que tinha vencido a Taça de Inglaterra no ano anterior e tinha vencido o campeonato inglês em 1968 e seria o carrasco da Académica nesta edição. Em Coimbra, o 0-0 não saiu do marcador. Em Inglaterra, o jogo não seria fácil para os azuis de Manchester, que só no minuto 120, por intermédio de Tony Towers, é que desbloquearam o resultado. O Man City, que venceria o troféu, e assim o percurso da Académica terminou, mas ainda assim fica para a história esta campanha.
Continuamos a nossa viagem e descemos no mapa de Portugal até a cidade de Setúbal para recordar duas campanhas do Vitória de Setúbal na Taça UEFA. Em 2 anos consecutivos, os stadinos chegaram aos quartos de final da Taça UEFA. Comecemos pela temporada 1972-1973. Para contextualizar, o Vitória de Setúbal vivia um dos seus períodos mais dourados. Na década de 60, venceu 2 taças de Portugal e jogou 5 finais desta mesma competição. Fernando Vaz, enquanto treinador, catapultou a equipa para outro patamar com jogadores como Jacinto João, Pedras ou Félix Guerreiro, mas quando Pedroto assumiu o comando da equipa em 1969, o Setúbal iria ser impulsionado para outro patamar. De 1969 a 1974, os tubalenses terminariam sempre nos 4 primeiros lugares da tabela. Em 1972 conseguiriam um vice-campeonato. Otávio Machado ganhou outra preponderância na equipa. José Torres, veterano jogador do Benfica, mudou-se para Setúbal e chegou também o uruguaio Câmpora para ajudar o Setúbal na Taça UEFA. Na temporada 1972-1973, o percurso na Taça UEFA começou frente aos polacos do Zagłębie Lubin na primeira mão, vitória sadina por 6-1 no Bonfim, com destaque para 2 golos de Duda e de Jacinto João. Apesar da derrota 1-0 na Polónia, os homens de Pedroto passaram para a próxima fase. O adversário era a Fiorentina. Nesta eliminatória, o gol fora de casa foi o amigo do Vitória de Setúbal, vitória 1-0 em casa, mas uma derrota 2-1 em Itália, em Florença, que carimbou a passagem do Vitória de Setúbal para a próxima fase. Na terceira ronda, o adversário seria a Inter de Milão, que tinha sido vice-campeã europeia na temporada anterior e onde jogadores como Sandro Mazzola ou Roberto Bonitsenha eram destaque. Mas os comandados de Pedroto queriam surpreender a Europa e seriam mais uma vez o carrasco de uma equipa italiana. Na primeira mão, no Bonfim, vitória por 2-0 dos stadinos aos 13 minutos. Duda abriu o ativo e aos 83, Graziano Bini marcou na própria baliza. Em San Siro, o resultado foi de 1-0 a favor da Inter. Assim, os Nerazzurri caíam aos pés do Vitória de Setúbal, que fazia história ao chegar aos quartos de final da Taça UEFA, mas o sonho morreria nessa eliminatória. Os stadinos cairiam aos pés do Tottenham na primeira mão, no White Hart Lane, vitória dos londrinos por 1-0 no Bonfim. O gol fora de casa seria o inimigo dos stadinos, vitória por 2-1. Câmpora e José Torres marcariam para o Vitória de Setúbal, mas Martin Shivers marcou para o Tottenham e consumou a eliminação dos vitorianos. Mas o Vitória não queria desistir e na temporada seguinte, fruto da excelente classificação no campeonato, voltaria à Europa do futebol. O Vitória de Setúbal, que manteria a mesma base da temporada anterior. O primeiro alvo a bater foram os belgas do K Beerschot, 2 vitórias por 2-0, colocaram os stadinos na próxima fase. Na segunda ronda, mais um adversário belga que cairia aos pés do Vitória de Setúbal. Na primeira mão, vitória 1-0 no Bonfim e mais uma vez o gol fora de casa a salvar os comandados de Pedroto, que graças ao gol de Vicente aos 89 minutos passaram à próxima fase. Na terceira ronda, aí o adversário já era mais complicado, o Leeds United, que nesse ano venceria o campeonato inglês e na temporada seguinte seria vice-campeão europeu. Depois de uma derrota 1-0 em Inglaterra, os sadinos iriam superiorizar-se no Bonfim com uma vitória por 3-1, onde Duda foi destaque com 2 golos. Assim, o Vitória de Setúbal estava novamente nos quartos de final. Mais uma vez, as coisas não correriam bem nesta eliminatória para os sadinos. Seriam eliminados desta feita pelo Stuttgart da Alemanha. Depois de uma derrota 1-0 na Alemanha, um empate 2-2 no Bonfim, atirou o Vitória para fora da Taça UEFA. Pedroto, que neste ano, após divergências com a direção, abandonou o clube, e referências como Câmpora, José Torres ou Otávio Machado também foram pelo mesmo caminho, e assim os anos dourados do Vitória de Setúbal foram esvaindo-se com o tempo. E fechamos a nossa lista no século XXI com mais uma campanha do Sporting Clube de Braga. Desta feita, na temporada 2021-2022, o Braga foi sorteado na fase de grupos juntamente com Estrela Vermelha, Midtjylland e Ludogorets Razgrad da Bulgária. O Braga, que em 6 jogos registrou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, terminou em segundo lugar, atrás do Estrela Vermelha, os Guerreiros do Minho, que venceram o Midtjylland por 3-1, o Ludogorets por 1-0 e 4-2, perderam
por 3-2 com o Midtjylland e 2-1 com o Estrela Vermelha e ainda empataram com os sérvios a uma bola. O Braga, que era treinado por Carlos Carvalhal, numa equipa onde nomes como Mateus, Ricardo Horta e o Anderson Galeno eram destaque no play-off de acesso aos oitavos de final. O adversário era o Sheriff Tiraspol da Moldávia, que tinha sido uma das equipas de sensação da Liga dos Campeões, com direito a vitória 2-1 no Santiago Bernabéu na primeira mão. Na Moldávia, vitória dos homens da casa por 2-0 na segunda mão. O Braga igualaria o resultado, que forçou o desempate por grandes penalidades. O Braga venceu por 3-2 e assim assegurou-se nos oitavos de final. Nessa eliminatória o adversário era o Mónaco. Na primeira mão, na pedreira, vitória por 2-0 da equipa da casa. Abel Ruiz e Vitinha marcaram os golos do Braga. No Principado, o Braga empatou 1-1 e assim assegurou a sua terceira presença nos quartos de final da Liga Europa. Mas o sonho acabaria nesta eliminatória. Os comandados de Carlos Carvalhal seriam eliminados pelo Rangers da Escócia na primeira mão. Vitória arsenalista por 1-0 graças ao golo de Abel Ruiz, a passagem do minuto 40, mas em Glasgow o Braga seria derrotado por 3-1 após prolongamento, o que eliminou o Braga da competição. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.